estamos em live agora, jogando com vocês. Não é verdade, Gable? É verdade, a live acontece lá no Facebook Gaming. É só você digitar fb.gg/pipocandooficial que a gente tá lá agora. Exatamente, entra lá que a gente vai jogar com vocês, responder perguntas e a gente tá online todos os dias, inclusive online agora, no horário da saída desse vídeo, que é 6 da tarde. Então assista, entra lá, comenta e a gente se vê na live. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma lista especial de fim de ano aqui do Pipocando Games. Hoje para falar das pessoas que são independentes, que são arrojadas. É verdade, cara. Mesmo sem gastar muito dinheiro, dá pra se divertir e contar uma boa história. No Pipocando Games de hoje, a gente confere quais foram os melhores indies de 2018, segundo nós mesmos, tá? É isso. Uma coisa que os jogos sempre tiveram mérito é em nos colocar na pele de outras pessoas, né? A gente pode ser o Batman, um deus da guerra, um encanador bigodudo e, no caso de Donut County, um buraco. A premissa do jogo é bastante simples. Se você é um buraco, o seu trabalho é engolir coisas e dar um jeito de ficar maior para engolir mais coisas e aí o ciclo continua. E apesar de parecer bobo a princípio, o jogo consegue te fisgar pelo gameplay e pela história que ele dá um jeito de contar. É tipo puzzle, é muito legal. No início você engole coisas pequenas como grama, pedras e coisas que as pessoas deixam jogadas e isso vai aumentando o seu tamanho de forma quase terapêutica, eu diria. Quando você vê, você já engoliu a casa inteira de alguém que nem te fez nada, você já tá engolindo prédio, você tá engolindo gente, você tá engolindo trabalhador, balão. Uma coisa que Ben Esposito, que é o criador do jogo, consegue fazer muito bem é acrescentar pequenos elementos que aumentam a interação do buraco com o mundo ao seu redor. Tem outras lojas aqui em São Paulo que vendem coisas, pequenas coisas que aumentam a interação do buraco com o mundo ao seu redor também. O resultado disso são pequenos puzzles. O que acontece se eu encher, por exemplo, o buraco com água? Apesar de tudo isso que a gente falou, o jogo ele tem sim uma história e é sobre como se relacionam os personagens que vivem na cidade destruída pelo buraco. As fases elas surgem de acordo com o que relata cada um deles, que estão sentados em uma rodinha ao redor de uma fogueira lá no fundo do buraco. A campanha tem cerca de 2 horas, até que dura bastante enquanto esse buraco aguenta, né? Mas a mecânica de soluções de puzzles faz você voltar para querer testar novos jeitos de expandir o seu buraco. Ver se você deixou algo para trás. Mas por tudo isso, Donut County mereceu a indicação de melhor estreia no Indie Game Awards 2018. Into the Breach é um mundo sci-fi jogado em turnos que envolvem bastante estratégia, é muito da hora. O game é trabalho do estúdio Subset Games, é o mesmo criador do FTL, tá ligado? O Faster Than Light, que é um game indie que fez muito sucesso há um tempo atrás. E na história, a humanidade se ferrou bonitinho quando monstros gigantes saíram de dentro da Terra e começaram a arrasar com tudo. Tipo os kaijus lá no Pacific Rim. Nossa, eu gosto tanto de Pacific Rim, é ridículo. E a solução encontrada foi, obviamente, viajar no tempo para o começo dessa invasão e usar uma seleção de mechas para dar um jeito aí nos inimigos gigantes. É bem parecido, na verdade, né? O mundo de Into the Breach é construído de forma aleatória, em um tabuleiro onde os inimigos e 3 mechas são posicionados. Você precisa defender essas estruturas da cidade e eliminar os monstros, tendo em mente que eles sempre vão atacar primeiro. Dando uma dica do que vão fazer. Daí é contigo planejar como revidar ou até mesmo prevenir que vai dar merda pra... Conforme você progride, os novos mechas vão sendo liberados, né? Você pode combinar o poder de fogo deles com uma habilidade especial de cada um dos 13 pilotos disponível. Com essa variedade de combinações, dá pra descobrir o que funciona melhor pra você em cada situação, né? Não tem um padrãozinho pra seguir, tá ligado? Cara, você tem que ir vendo, tem que ir se adaptando. Jogo é bem louco. É da hora. E o game encontra jeitos sutis de te dizer que às vezes não existe uma solução perfeita pra tudo e que o melhor a se fazer é diminuir o prejuízo. Isso acontece quando simplesmente você não consegue defender a cidade dos monstros porque você não consegue chegar, né, até eles a tempo de impedir isso. As várias estratégias possíveis e o fator replay que os mapas aleatórios trazem são o grande mérito de Into the Breach, que certamente mereceu a nota 9 que ganhou do portal IGN, e a trilha sonora também é muito boa, né? Dá uma procurada aí que eu acho que vocês vão curtir.
The Messenger, o que manda mesmo é a nostalgia e uma grande homenagem aos games de plataforma das gerações 8 e 16-bit, sem deixar de acrescentar elementos novos para dar identidade ao jogo, o que eu considero muito importante quando você for fazer um jogo 8 e 16 bits, né, homenagear, você tem que trazer elementos novos. Não adianta só fazer um jogo... senão fica só mais um jogo 8 e 16 bits do passado. Você assume o papel de um ninja que precisa entregar um pergaminho, e daí o nome de mensageiro, né, do jogo, né? Você é um ninja e você precisa entregar um pergaminho, o que você é? Correios do Brasil. Passa em Curitiba, fica preso 3 meses. Mas a mais óbvia das referências que inspiram The Messenger é Ninja Gaiden. Ela é tão escancarada que chamou até a atenção do diretor e do editor de som do clássico de Nintendinho que jogaram e aprovaram The Messenger. Da hora, hein? 画面が変わる全くが変わるですよ。本当だ。ああ。スーパーファミコンになった。そうそうそう、スーパーファミコンになる。 O jogo é dividido em duas metades, né? Na primeira vibe é total 8-bit, inclusive a música, né? E é onde você aprende que a mecânica do game tá voltada pra mobilidade. Já que você só consegue atacar de uma forma com a espada, você precisa encontrar brechas pra chegar até os inimigos ou simplesmente evitá-los. Então você vai com a espadinha... Na segunda parte, o jogo deixa de ser um game de plataforma tradicional e incorpora elementos de Metroid, ficando menos linear. Aí aparecem portais que levam o personagem para uma viagem no tempo de 500 anos. Cada vez que você passa por um deles, rola uma mudança do 8 para 16 bits, incluindo a música, inclusive. É muita nostalgia para um game só, muita homenagem. Você que é jogador que jogou várias gerações, vai chorar a valer. The Messenger está disponível para PC e para o Nintendo Switch. Eu ganhei de presente a versão de PC do Rick. Obrigado, Rick. Um beijo para você, meu Deus. Presente, eu ganhei esse jogo de presente. Você jogou? Não, mas eu instalei. Inclusive o Switch, né, na falta de games de grande orçamento, porque assim, os jogos muito bons do Switch são feitos pela Nintendo normalmente, né? Ele tá se tornando uma grande plataforma para jogos indie. Então assim, eu recomendo bastante vocês terem esse jogo no Switch, que você pode levar pra qualquer lugar e se divertir de montão. Na Steam, o jogo custa cerca de R$40 e a versão do Switch sai por mais ou menos R$60. Mas vale a pena porque você vai levar pra cima e pra baixo. Tudo vale a pena. Return of the Obra Dinn é o novo trabalho de Lucas Pope, que já fez o seu nome na cena indie por ser o criador de Papers, Please, que, mano, esse jogo bombou absurdo e é muito da hora. O Obra Dinn é visualmente mais elaborado que o trabalho anterior do Pope, mas segue focando em mecânicas simples e envolventes para construir o seu gameplay. O Obra Dinn é o nome de um navio que retorna a um porto da Inglaterra depois de ter sumido por 6 anos. Todo mundo que estava dentro morreu. Então é aí que você entra no papel de um investigador de uma companhia de seguros que é mandado pra lá pra entender o que aconteceu. O jogo tem foco total na investigação. Você tem um diário com a lista de passageiros, alguns desenhos feitos por um tripulante e um relógio que te dá a habilidade de voltar para o momento exato da morte de cada tripulante do navio. Ou seja, você tem um efeito borboleta na parada. Expresso do Oriente, tá ligado? Doideira, tem que descobrir a morte. É da hora. Coisa pra investigar é o que não falta. São 60 mortes para serem resolvidas e em cada uma delas você precisa descobrir o nome da pessoa, onde e como ela morreu e, no caso de ter sido um assassinato, quem que foi que matou. Deu pra entender aí que tem muita coisa pra você fazer nesse jogo, né? São cerca de 8 horas de trampo aí de detetive. Muito louco. E o visual do jogo também, ele só tem, tipo, 2 cores o jogo inteiro, tá ligado? Com gráficos que tentam emular os padrões de computadores das décadas de 80 e 90, tá ligado? Tipo, que é um negócio bem curioso, mas que em alguns momentos dá uma dificuldade na identificação dos mortos, tá ligado? Porque fica aquela coisa meio verde e preta, você não sabe direito que os caras tá morto ou se realmente tá borrado. Alguns personagens parecem o suficiente pra te confundir, então você vai ter que analisar bem a cena pra determinar quem de fato é quem. Falar do jogo sem dar spoilers pode ser difícil, mas a gente já pode contar pra vocês que além de membros da tripulação fazendo merda, quem está a bordo sofre
com o azar de encontrar uma série de criaturas dignas das lendas dos marinheiros. O Return of the Obra Dinn consegue fazer você se sentir inteligente sempre que resolve uma das mortes, porque isso realmente depende de você. O jogo não te diz pra onde olhar ou no que você tem que prestar atenção. As descobertas só acontecem se você trabalhar duro pra isso e prestar muita atenção, velho. Você manja o que é Metroidvania? Se você não sabe, a gente vai te explicar rapidão. É um subgênero dos games de aventura que se inspira em Metroid e Castlevania, utilizando um grande mapa com dungeons conectados e que são explorados de forma não linear. Hollow Knight é um desses jogos que saiu esse ano e é muito louco. Você controla o personagem sem nome, conhecido apenas como Knight, ou Cavaleiro em português, e explora o que sobrou de Hallownest, que é o lar aí de criaturas que estão sendo lentamente consumidas por uma misteriosa infecção. Você não recebe tantas explicações assim, mas ao longo da história você aprende quem é você, né, e de certa forma qual que é o seu destino. O mapa é imenso e pode ser explorado como você bem entender. As possibilidades são tantas que é muito improvável que você e um amigo escolham avançar pelo mesmo caminho, por exemplo. O mundo criado pelo Team Cherry é tão vivo que você vai querer explorar todos os mínimos detalhes pra você ver cada coisinha que cada dungeon esconde. É louco esse jogo. Cara, eu gosto muito quando jogos indie tem essa amplitude, tá ligado? Porque é indie, tipo, às vezes, por isso que os jogos indies têm menos horas de gameplay, tá? Porque o cara tá fazendo isso de maneira independente. Então já tem um jogo que tem 8 horas de gameplay da hora. Quando o cara trabalha o fator replay, vários caminhos diferentes, é muito carinho, né? É muito louco. A direção de arte do jogo também é muito louca, velho. A forma como as dungeons são elaboradas e preenchidas com várias criaturas confere a cada caverna dessas uma identidade própria e que se conecta com todo o resto. Por exemplo, a City of Tears é uma dungeon onde tá sempre chovendo, mas depois você descobre que esse trecho do mapa fica sob um grande lago. Então, tipo, olha que louco, é por isso, não é que chama chuva, tá ligado? Tá embaixo do lago. Ó, muito louco. E a forma como você evolui o Knight também depende de qual caminho que você vai seguir. Não tem certo ou errado, mas as suas escolhas afetam o que você vai conseguir acessar primeiro em termos de upgrade e como e onde, né, elas são mais necessárias, essas upgrades, né? Então tudo você aprende explorando. Assim como em Cuphead, há uma boa variedade de chefões diferentes com características completamente à parte um do outro. Nem sempre você vai estar pronto para ganhar deles na primeira vez que se encontrarem e tá tudo bem, pô, não fica mal, não fica triste porque você não conseguiu. Porque você pode escolher outra direção, melhorar as suas skills, fazer aquele upgrade no Knight e voltar lá outra hora. Pronto para o combate. Sentar-lhe a chapuletada e acabar com o mal. Se você não é familiarizado com esse gênero e tá procurando um jogo com uma campanha longa, cara, esse aqui vale muito a pena. Com esse mundo muito louco pra ser explorado, Hollow Knight sustenta um 90 no Metacritic na sua versão do Switch e que vale a pena porque é muito louco. O Hudson joga aqui, o nosso que ajuda a gente nas artes do Pipocano. O filho da madeira. Velho, ele joga e é muito da hora. É tipo um Dark Souls 2D muito louco, é bem da hora Hollow Knight. Eu queria, antes de terminar essa lista, dar um parabéns, uma salva de palmas a todos os desenvolvedores indies. A gente tem um cenário grande aqui também no Brasil que está crescendo cada vez mais de desenvolvedores brasileiros. Então, parabéns para vocês, grandes heróis que fazem isso aqui no Brasil. E parabéns também aos gringos que estão mandando muito bem. E se tem algum desenvolvedor que assiste a gente, vamos fazer um joguinho do Pipocano Games aí. Não precisa ser do Pipocano Games. Vamos, para 2019, quero trazer desenvolvedores brasileiros, quero, de alguma forma, criar um espaço aqui do Pipocano Games pra gente divulgar o trabalho desses caras. Então vamos pensar juntos nessas possibilidades. Não precisa nem de muita coisa, gente. Faz um Mugen nosso. Faz um Mugen nosso. Faz um Mugen, a gente faz uns framezinhos, a gente monta um Mugen bem da hora. Bem da hora. Nossa, os youtubers caindo na porrada. Nossa, o meu especial vai ser com Pokémon. Bom, já tchau. Isso, claro. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu.